Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que Ele faz pelas nossas vidas. Porque se não fosse o cuidado do Senhor, eu não estaria aqui, talvez você não estivesse aqui também, né? Porque Ele é que tem cuidado de nós, que tem nos fortalecido, por isso nós estamos de pé. Mais um dia, mais uma oportunidade que Ele nos dá de fazermos hoje um pouco melhor do que nós fizemos hoje. Cada dia é uma oportunidade que nós temos de melhorar um pouco naquilo, né, que talvez nós não fizemos tão bom ontem, tão bem, mas hoje nós podemos fazer um pouquinho melhor, né? Nós somos falhos, somos imperfeitos, mas com o Senhor, né, do nosso lado, com a força do Senhor, com a ajuda dele, nós podemos melhorar um pouquinho, nós podemos amadurecer um pouquinho, né, naquilo que é necessário para as nossas vidas. Amém? Por isso nós temos que render graças ao nosso Deus sempre, por tudo. Então, eu queria falar um pouquinho com você a respeito de deserto. O Senhor me levou nessa palavra, deserto. Muitas vezes nós vivemos tanto deserto, né? Nós falamos com Deus, por que, Senhor, tanto deserto, né? Por que tanta dificuldade, tanta luta? Por que eu não consigo, Senhor, sair deste lugar de sequidão? Por que eu não consigo, Pai, alcançar as bênçãos que o Senhor, que eu sei que o Senhor tem para me entregar? Muitas vezes nós achamos que, né, olhamos para a vida do outro, parece que está tão fácil, né? E a nossa está tão difícil. A gente fala, poxa vida, essa pessoa nem serve a Deus assim, né, tão bem, mas está vivendo uma vida boa, uma vida tranquila, né, uma vida assim, folgada. Nós olhamos assim, mas a gente não sabe, né? Deus é que sabe, Deus é que conhece a vida de cada um, Deus é que conhece o coração. E nós não podemos nos analisar através do outro, né? Porque muitas vezes o Senhor permite o deserto na nossa vida, sim. E não é porque nós passamos por desertos que Deus não está conosco, que Deus não está cuidando, que Deus não está olhando por nós, que as promessas do Senhor caíram por terra, não. As promessas de Deus não caem por terra. Os desertos às vezes vêm, sim, mas o Senhor quer que nós amadureçamos, né, com as lutas, com as dificuldades, que nós passamos de um nível para um outro nível mais elevado. O deserto muitas vezes é para nos aproximar de Deus, nos dar intimidade com Deus. Até no deserto nós podemos viver intimidade com Ele, sim. Nós vamos ver Moisés. A história de Moisés foi uma pessoa que foi escolhida por Deus. Moisés, ele nasceu e foi levado, né? Deus preparou tudo para que ele fosse levado para a casa do rei do Egito, porque o rei queria matar todos os filhos dos hebreus para que não se multiplicasse, né? Estava se multiplicando demais os hebreus naquele lugar. E então ele mandou matar todos os meninos que nascessem. Mas Deus cuidou de Moisés, porque Deus já tinha um plano para a vida de Moisés. Moisés seria o libertador do povo de Israel, que estava há tantos anos no Egito sofrendo. E porque eles começaram a clamar por Deus, a pedir pelo socorro de Deus, Deus preparou ali um libertador. E Moisés, ele cresceu dentro do palácio, ele estudou, com certeza ele estudou na melhor escola. Ele tinha ali todas as regalias que um neto de um rei, porque ele foi criado como neto do faraó. Ele tinha todas as regalias que ele poderia ter ali naquele lugar. Mas nós vamos ver que quando Moisés tinha 40 anos, ele viu que o egípcio estava maltratando um que era do seu povo, um que era hebreu. E Moisés matou aquele Egito. E como depois o rei ficou sabendo, Moisés ficou com medo e ele fugiu. Ele foi rumo ao deserto. Aquele que viveu por 40 anos dentro de um palácio, tendo de tudo, agora ele foi para o deserto. E nós vamos entender que daí para frente a vida de Moisés só foi deserto, não teve mais palácio. Ele viveu ainda mais 80 anos, mas não teve mais palácio, foi
só deserto. Moisés ficou 40 anos ali em Midian, né, cuidando de ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro, que se tornou seu sogro, Jétro, né? E depois Deus veio até ele ali no deserto, né? Deus se revelou a ele em uma sarça e pediu para que ele voltasse para o Egito e enfrentasse Faraó, porque ele seria o libertador do povo, né, dos hebreus. Moisés, no início até ele não queria mais voltar lá, né, na presença de Faraó, mas Deus convenceu que ele voltasse. Quando o Senhor tem promessa, né, o Senhor, né, ele faz com que ele encontre um meio de cumprir nas nossas vidas aquilo que ele tem através de nós. E Moisés voltou lá, tirou aquele povo de lá, porque Deus era com ele, porque Deus era na vida dele. Através de Moisés foram feitas muitas maravilhas naquele lugar. Deus realizou grandes coisas e Faraó teve que deixar o povo de Israel sair. Nós vamos ver que eles atravessaram o Mar Vermelho, né? Porque a mão de Deus abriu aquele mar e eles atravessaram do outro lado. E depois eles teriam que caminhar alguns dias, poucos dias eles estariam na terra que Deus preparou para aquele povo. Mas como o povo de Deus muitas vezes é rebelde, muitas vezes é desobediente, né? Não faz exatamente aquilo que Deus manda e acaba tendo que ficar mais tempo no deserto. Às vezes acontece isso conosco, né? Assim como aconteceu com o povo de Israel. Eles ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto, andando em círculos e não saía daquele deserto. E Moisés junto, porque Moisés era o líder, ele não podia deixar aquele povo, ele teria que levar aquele povo para a terra que Deus havia preparado. E não é porque passa por deserto, às vezes a gente acha, tô passando por deserto, que vida, né, difícil passar por deserto. Mas enquanto nós passamos pelo deserto da vida, nós vamos ver que nós podemos contar com Deus, ter experiência com Ele. Nós podemos contemplar as maravilhas de Deus mesmo no deserto. O deserto não impede de Deus agir nas nossas vidas, de Deus nos mostrar prodígios, não. Ele mostrava para Moisés, ele tinha intimidade com Deus mesmo naquele deserto. Ele estava sempre falando com Deus, ouvindo a voz de Deus, né? Encaminhando o povo. Nós vamos ver que certa vez Moisés, o que ele mais queria era contemplar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Queria que Deus se revelasse exatamente como ele era. Mas Deus falou: Moisés, eu não posso me revelar a ninguém, porque aquele que me vê terá que morrer, porque a glória de Deus é muito grande, é um peso muito grande a glória do Senhor, e muitas vezes nós demoramos para entender isso. Nós ficamos insistindo: mostra-me tua glória, Senhor, eu preciso ver a tua glória, até que chega o dia que Deus nos mostra que a glória dele é grande demais para nós que somos humanos, para nós que somos mortais, para nós que somos pecadores. Aí a gente entende que a gente não aguenta o peso da glória de Deus. A gente não suporta mesmo. É só um pouquinho que Deus revela que a gente não aguenta toda a glória de Deus. E assim aconteceu com Moisés. Deus falou: fica aqui em cima dessa rocha, Moisés, que aí eu vou passar, e quando eu passar eu vou te colocar dentro da fenda da rocha. Havia uma abertura naquela rocha. A rocha estava com uma fenda e Deus então colocou Moisés ali. Ele passou de costa e então ele tampou. Moisés, estando ali dentro, ele tampou aquela fenda com a mão. Olha o tamanho da mão do nosso Deus. Tampou com a mão e depois ele destampou, mas ele já havia passado. E Moisés contemplou a glória dele pelas costas, porque ele não poderia ver face a face, porque é muito grande a glória do nosso Deus.
Aleluia. Olha que maravilha. Moisés viveu coisas lindas ali no deserto com o Senhor. Foi um tempo, foi muito tempo, mas foi de ver prodígios e maravilhas, sinais de Deus. Não importa que estejamos no deserto, mesmo que nós estejamos vendo, contemplando o Senhor, mesmo se Ele estiver conosco, o importante é que Ele esteja conosco, né? Não adianta nada nós estarmos em palácios, né? Em grandes, né, lugares, em mansões. O que adianta se o Senhor não estiver conosco? Se nós não pudermos contar com a presença do nosso Deus, com o cuidado dele sobre nós, de nada adianta, né? E nós vamos ver aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 4 diz: E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. O final da vida de Moisés foi assim. O Senhor levou ele num lugar alto e mostrou tudo para ele. Mostrou a terra que o povo iria entrar, porque Deus havia prometido colocar aquele povo naquela terra. Mas Deus disse para ele: Você não vai entrar, Moisés. Você vai parar aqui, porque teriam que atravessar agora o Rio Jordão, né? Mas o povo atravessaria com um outro líder. Deus levantaria outro líder, Moisés. Ali acabou a missão de Moisés. Ele não chegou na terra prometida, naquela terra que Deus deu ao povo de Israel. Não chegou aqui nessa terra, ele não conquistou aqui, né? Mas Deus tinha uma terra preparada, uma terra maravilhosa preparada para ele, depois que ele fosse daqui, lá no céu, lá na glória. E lá é muito melhor, lá é tudo lindo, é tudo maravilhoso, lá é tudo perfeito. O importante é isso, mesmo que passamos peregrinando aqui toda a nossa vida, passando por desertos, mas tenhamos, né, a certeza que nós vamos chegar lá, que o Pai vai permitir que nós cheguemos lá, de que adianta termos tudo aqui e perdermos tudo depois, né? Aqui vai ser por pouco tempo, mas lá vai ser para sempre, lá vai ser uma eternidade. Sabe o que é uma eternidade? Não vai acabar jamais. Nós podemos suportar os desertos aqui, para que nós tenhamos o direito de entrar na terra que o Senhor tem preparado, lá na glória para nós. É melhor entrarmos lá, né? Passarmos uma eternidade num lugar maravilhoso que Deus tem, do que passarmos, né, alguns anos aqui. Moisés ficou aqui 120 anos, 40 anos de palácio, mais 80 de deserto, né? Nós vivemos, né, bem menos que isso. Nós podemos passar aqui andando com o Senhor, mesmo que tenhamos que passar por deserto, mas Ele vai passar conosco e Ele vai manifestar o poder dEle, a glória dEle nos nossos desertos. Isso que importa, que o Senhor esteja conosco, que nós não estejamos sozinhos, que nós contemos sempre com a boa mão do Senhor sobre nós, com o cuidado dEle, que nós possamos ver os sinais, que os sinais do Senhor nos acompanhem, mesmo que seja nos desertos da vida que nós passemos aqui, mas que nós possamos confiar, que nós possamos esperar no Senhor, porque Ele tem uma terra prometida, né, que vai muito além daqui, que vai muito além das estrelas, que vai longe, não é aqui, mas é bem distante. Ele tem essa terra preparada para todos aqueles que confiam, para todos aqueles que não desistem, né? Que nós não venhamos desistir por causa das lutas, por causa dos desertos, né? Mesmo que nós não entremos aqui, mesmo que nós não tenhamos uma vida folgada, uma vida próspera aqui, mas o que nos aguarda é lindo, é muito grande, é melhor que os palácios da terra, aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Por isso não desista, continue. Mesmo que a luta esteja grande, continue crendo, continue esperando no Senhor, né? Continue na presença dEle. Não saia do caminho que o Senhor te colocou.
né? Porque vai valer a pena. O Senhor vai recompensar a todos aqueles que andarem com Ele aqui, a todos aqueles que cumprirem os propósitos dele aqui nessa terra. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, grandemente a sua casa, que Ele te firme os seus pés na presença dele, para que você possa, né, continuar de pé, mesmo em meio às adversidades desta vida, olhando sempre para o céu, olhando sempre para o alvo, que é o Senhor, que é a glória do céu, que Ele tem preparado para todos nós. Amém? Fique com o Senhor e que Ele abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.